representando o imperador, e no entanto é um homem incapaz de discernimento. Certamente, Barrabás era um bandido comum, que não era conhecido pela autoridade divina. E no entanto, ele não assume seu papel de autoridade, que é discernir e tomar uma decisão. E pressionado pela massa, entrega o bandido, solta o bandido e manda matar, crucificar a inocente. Fazemos por todas as autoridades civis, militares, religiosas, para que possamos, em todos os contextos, ter a capacidade de discernir e sempre promover a justiça e defender os injustiçados, os inocentes. Amém. Nós vamos ver. Ao morrer glorificado, Jesus é condenado. Pecador, por teu simples pecador. Pesada foi colocada sobre os ombros de Jesus, uma pesada cruz. Não era simplesmente uma cruz qualquer, também porque deveria ser um pedaço forte de madeira para sustentar o corpo de Jesus. E Jesus também ensinou os seus discípulos a carregarem as suas cruzes. Cruz para nós é responsabilidade. A cruz de ser mãe, a cruz de ser esposa, esposo, pai, a cruz de ser um bom profissional, honesto, que não se corrompe. A cruz de ser um bom cristão com sentido de pertença, sentido de igreja, com responsabilidade, envolvimento. Quem não quer cruz, se aproxima do diabo. Porque o diabo tentou Jesus a não assumir a cruz. Quem rejeita a cruz quer uma vida de prazer. Mas a vida de prazer pleno não é para nós. Quem ama, abraça a sua cruz. Então que a fé nos eduque a carregar as nossas cruzes com serenidade e otimismo, certos de que a cruz passa, mas a glória é permanente, bem com a ressurreição. Irmãs, Jesus caiu uma primeira vez, foram 3 vezes. Essa queda de Jesus representa a sua humanidade, cada uma das quedas. A humanidade é o conjunto das nossas fragilidades. E Jesus fez a experiência da fragilidade material, física, emocional, mas não moral. Nós fazemos a experiência das quedas físicas, emocionais, a falta de gestão emocional e também morais. Caímos moralmente, pecamos. As quedas devem nos lembrar de que nós somos frágeis, nós somos criaturas, mas não podemos permanecer caídos, desanimados, derrotados. Jesus cai uma primeira vez e se levanta, cai uma segunda vez e se levanta, cai uma terceira vez e se levanta. E você? Já desanimou? Está caído? Está caída? Ânimo, coragem, erga a cabeça. Somos movidos pela esperança, somos movidos pela alegria que brota da fé. Somos movidos pela energia que brota da cruz e do sepulcro do Senhor. Que nunca nos deixemos vencer pelo desânimo e pelo pessimismo, pelo derrotismo e por qualquer forma de morte que nos aprisiona. Do encontro de Jesus com sua querida mãe, ou da sua querida mãe com Jesus condenado, com uma pesada cruz às costas, ferido e ensanguentado. Quantas e quantas mães hoje participam do mesmo drama, vendo seus filhos na criminalidade,
condenados pelos vícios, ou então presos, ou então filhos moradores de rua, largados, doentes. Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos por todas as mães que sofrem, contemplando seus filhos na miséria e na violência, ou então injustiçados e violentados. Jesus é o Senhor que nos liberta. Que cresçamos na animação pastoral de toda a nossa diocese, para que sejamos missionários, indo às periferias, encontrando-se com as mães. Hoje poderíamos ter aqui 500, 600, 1000 mães, 1000 mulheres. Isso poderá acontecer se nós formos missionários. Mas se formos conservadores, fechados, seremos cada vez mais menos. Poderíamos ter também aqui 200, 300, 1000 pais, homens, que estão por aí largados, jogados. Poderemos sim atingi-los se nós formos mais missionários. Caríssimos irmãos e irmãs, lembremos-nos que este encontro é um encontro de ternura, mas também um encontro de 2 missionários, Maria e Jesus. Sejamos mais missionários para diminuir o sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Aliviou o sofrimento de Jesus por alguns minutos. Nós temos aqui, segundo a tradição da igreja, isto não está nos evangelhos, que saiu do meio da multidão uma mulher chamada Verônica e enxuga o rosto de Jesus. Rosto ensanguentado e suado, suado e ensanguentado. Caríssimos irmãos e irmãs, Verônica é aquela que é amiga da verdade. E Verônica, amiga da verdade, se encontra com a verdade que é Jesus. Verdade lameada, suja e ensanguentada. Gesto de carinho e de ternura. Precisamos de mais Verônicas. Precisamos de mais Simões para que possam visitar os nossos irmãos e irmãs, manifestando assim gestos de carinho, de bondade. Saia da sua casa, visite os seus irmãos, visitemos as nossas baixadas, visitemos as nossas periferias, visitemos os nossos apartamentos, visitemos-nos. Gesto de compaixão, que tantas vezes não vai resolver nada, mas vai levar solidariedade, apoio e ternura. Precisamos crescer nessas experiências de Simão e Verônica. Nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, ao longo do caminho do Calvário, um grupo de mulheres chorava, manifestando a pena de Jesus. E Jesus as repreende. Jesus está fazendo o seu caminho de fidelidade, de salvação da humanidade. Está abraçando a cruz, sua cruz, cumprindo a sua missão. Está sendo fiel ao chamado do Pai. Não deve ter pena. Não devemos ter pena de Jesus. Jesus não merece a nossa pena. Ele é aquele que vive por excelência a vontade do Pai. A vontade do Pai passa pela cruz. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta 10ª estação, Jesus que é despido de suas vestes, somos chamados a refletir em 2 níveis esta estação. Primeiro é compreender que as vestes na Sagrada Escritura significa a dignidade da pessoa, significa o conjunto dos valores que ela tem, que ela é, o seu jeito de ser, os seus direitos, a sua vocação. Jesus foi atentado em sua dignidade, foi injustiçado, blasfemado, caluniado, desprezado. Atentaram contra a dignidade de Jesus. Quantas pessoas hoje também são atentadas em sua dignidade? Crianças, idosos, jovens, adultos, idosos. Quantas pessoas têm seus direitos ofendidos?
Então essa é a primeira linha de reflexão. E nós somos chamados a sermos promotores da dignidade dos outros. Promotores também da nossa dignidade, viver melhor, ter mais saúde, mexer-se mais, estudar mais, refletir mais, crescer em consciência de dignidade. Isso é muito importante. Portanto, não ser passivo, não viver de qualquer jeito. Essa é uma primeira linha de reflexão. Mas há uma segunda linha. Do estar despido vem a vergonha. A vergonha. O mais grave é a vergonha de não levarmos em conta aquilo que nós somos, né? De não ser um bom pai. A vergonha de ser uma má mãe, uma mãe violenta, uma mãe relaxada. A vergonha de ser um idoso cachaceiro que não dá bom exemplo para os seus filhos, para os seus netos. A vergonha de ser um homem violento que se aproveita da fragilidade da mulher. A vergonha de ser cristão e corrupto, desonesto. A vergonha de não ser cristão, católico e testemunhar o seu compromisso em todas as circunstâncias e contextos. Isso é vergonhoso. A vergonha de ser católico só de nome. Caríssimos irmãos e irmãs, há outras espécies de vergonhas das quais nós devemos fazer experiência. Que olhando para a vergonha de Cristo, pensemos nas nossas múltiplas vergonhas e na necessidade de promover a nossa e a dignidade dos outros. Meus irmãos e irmãs, Jesus morre na cruz. Ele morre como servo obediente, como filho que aceita a vontade do Pai, no mistério de amor e cruz. Mas ele morre enquanto bom pastor que dá vida por suas ovelhas, que se entrega totalmente. E ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Olha a beleza do sofrimento, a beleza do sentido do sofrimento quando é uma opção nossa e abraçamos as consequências que vêm daí. Isso é maravilhoso. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus morre na cruz significa Jesus morre cumprindo a sua missão, a sua vocação. Morre na cruz significa fidelidade ao chamado do Pai. Morre trabalhando, morre na missão. Peçamos ao Senhor também a graça de morrer trabalhando. Dizia São João Bosco, o ser humano, incluindo os padres, ele dizia com muita clareza, ou morre de trabalho ou morre de vício. E assim cada um de nós também. Ou morremos de trabalho porque servimos, ou morremos de vícios. Morremos acomodados. Que nós possamos morrer trabalhando, morrer servindo, nada de choramingar, reclamar, fazer, trabalhar, servir, entregar-se, porque depois vem a recompensa, depois vem o paraíso, depois vem o repouso eterno. Viveu tudo aquilo que faz parte da natureza humana. Foi gestar, nascer, foi menino, adolescente, jovem, adulto, trabalhador, profissional. Foi cuidador dos outros, fez o bem, incomodou, inquietou, provocou, foi acusado, condenado, morreu, foi sepultado. Até aí nós temos a beleza da vida humana de Jesus. E a grandeza de Deus vai se manifestar nele, em tudo aquilo que ele fazia, sobretudo com o triunfo da sua ressurreição, a sua glória. Então não era simplesmente humano, era Deus em forma de gente. Era gente trazendo no seu coração e na sua mente a grandeza do próprio Deus. Jesus é sepultado. Caríssimos irmãos e irmãs, procuremos cada vez mais não só contribuir para o sepultamento dos outros, para o esconderijo dos outros, mas para que possam vir à tona, para que possam aparecer, para que possam sair dos seus apartamentos, sair das suas barracas, sair das suas casas. Não sejamos discípulos como José de Arimateia, às escondidas, com medo, de longe, e
movido pela vergonha, movido pelo medo, quando tudo passa, ele aparece. José de Arimateia chegou tarde, muito tarde, e para fazer algo que outros poderiam fazer. Caríssimos irmãos e irmãs, procuremos então cada vez mais, onde quer que nós estivermos, promover a vida de Cristo no coração